aí, quando entrou, o médico simplesmente foi curto e grosso. Seu filho está tetraplégico. Quem diria que meu filho, em 2018, leva um tiro que deixa ele sem movimento nenhum. E um jogo de tiro, que é uma coisa que se a gente parar como mãe, a gente repudia, salva ele de uma depressão e traz ele à vida novamente. Porque muita gente na minha live fala, nossa, tá desistindo, mas ver você jogando assim, me dá motivação a continuar. Tô passando por tal problema, mas não é nada ao que você está passando, como você joga. Então, incentivar as pessoas foi a melhor coisa que eu, assim, já fiz na vida. A live, o Free Fire salvou tudo. Assim como me salvou, salvou as pessoas também. Ser mãe é dádiva que vem de Deus, porção divina para os que são seus. Ser mãe é ter paixão, é tentar o impossível, fazer o sonho se tornar real. Ser mãe... Bem-vindas, bem-vindos ao Voz das Mães. O nosso projeto ele existe para informar, educar e acolher todas as mães e famílias atípicas. Para começar nosso programa de hoje, eu quero ler a frase da nossa convidada. Meu filho leva um tiro e fica tetraplégico. E um jogo de tiro salva ele da depressão e traz ele à vida novamente. Camila, obrigada por você Imagina, é um prazer estar aqui. Aceitar compartilhar a sua história, trazer um pouquinho de tudo que vocês viveram. Que queria saber já qual que é o impacto dessa frase hoje na tua vida. Olha, eu falo, é gigantesco, né? Porque o mundo realmente o mundo dá umas voltas assim que a gente desacredita. Porque assim, quem diria que meu filho em 2018 leva um tiro que deixa ele sem movimento nenhum e um jogo de tiro, que é uma coisa que se a gente parar como mãe a gente repudia, salva ele de uma depressão e traz ele à vida novamente, com vontade de viver, com vontade de curtir a vida. Então eu acho que a gente julga sem saber o que nos espera, né? Porque eu realmente, antes de tudo acontecer, eu ia repudiar, né? Mas hoje em dia eu sou grata, né? Pelo jogo de tiro ter salvado meu filho. Quando você olha para trás, Camila, e vê tudo que vocês passaram, e vê hoje o Jonathan, sendo inspiração para outras pessoas também, qual que é o seu sentimento? De superação dele. E garra minha. Sim. Porque eu acho que vem mais dele do que de mim. A gente como mãe, a gente é apoio dos nossos filhos. E aí, eu fui apoio, e desde que aconteceu, eu falo que eu sou as mãos e os pés dele. Mas se ele não quisesse continuar a lutar, por mais que nós como mães tentássemos, chega uma hora que até a gente enfraquece, né? E então, se a gente enfraquecer, eles ficam fracos. Então, a gente tem que se manter forte. Mas a luta é mais dele do que minha, né? E eu sou só um suporte para ele. E que suporte, né? Tem que ser, né? Ô, Cá, vamos voltar para aquele Natal? Vamos. Queria que você contasse o que aconteceu. Em 2018, por volta... Deu uma meia-noite, o pessoal se cumprimentou e tal. Fizemos uns 10 ali em casa, a gente saiu. E ele saiu para curtir com os 2 amigos dele. Quantos anos ele tinha? 17 na época. E aí ele foi para casa de uma amiga dele que eles se conhecem há muito tempo. Foi lá desejar Feliz Natal para a família dela. E aí, quando eles chegaram lá, chamaram ela, tudo bonitinho. A princípio, entraram, comeram, conversaram com ela e saíram de volta para dar uma volta. Quando eles estavam para voltar, a intenção era de voltar para casa, mas decidiram ir novamente na casa da menina, por causa de um doce de Natal. Eles falaram, não, vamos voltar lá para a gente comer os doces, que a gente só comeu os salgados e tal. E, infelizmente, nessa volta, apareceu uma moto com 2 caras que já estavam atirando aleatoriamente na rua de cima. Eles entraram numa viela e deram de encontro com ele e com os amigos dele. Ele já não estava mais em cima da moto, porque ele estava de garupa e o amigo que ele estava em cima da moto já estava começando a estacionar. Quando esses abençoados, vamos dizer assim, chegou e atirou neles. Tirou primeiro no menino. Queima-roupa, assim, do nada. Queima-roupa, do nada, assim, sem eles ter feito nada. Eles pegaram, atiraram primeiro no menino que estavam encostando.
Em seguida, atiraram no meu filho, que estava no portão, e separava eles, era um carro. E em terceiro, no outro amigo deles, que estavam do outro lado da rua. Atiraram e saíram fora. E aí, meu filho presenciou a morte dos amigos deles, infelizmente, na hora. E apareceu um anjo do nada. Apareceu um rapaz, viu que os 2 meninos, infelizmente, não tinham o que fazer. E meu filho estava totalmente são. Tanto que ele se fingiu de morto para as pessoas, os rapazes que estavam atirando, não perceber que ele estava vivo, para não terminar o Sim. serviço, né? E aí o rapaz viu que ele estava vivo, colocou ele dentro do carro e levou ele para o hospital. Você estava em casa essa hora? Estava em casa, estava chegando em casa. Também tinha dado uma saída, eu estava chegando em casa. Eu cheguei no portão de casa, aí a gente viu uma correria no final da minha rua, que minha rua era, tipo, ela dá de encontro com uma outra lá no final. E o pessoal gritando, não, porque já tava um chororô lá no final, a gente ouvindo gritaria, não, porque a gente chama em casa ele de gordo, mas ele é conhecido como o Gevan. Que o gordo levou um tiro, que o gordo levou um tiro. Aí nessa hora eu já comecei a me desesperar, comecei a ligar pro celular dele, aí não atendia e continuei tentando ligar. E quando atendeu, o rapaz que estava socorrendo ele falou assim: olha, moça, seu filho se acidentou, que ele não chegou a falar o que foi. Se acidentou, mas ele tá bem. E desligou. Não te falou mais nada. E tentei falar com ele de novo, ele não me atendeu. E aí, nessa, o pessoal começou a falar assim: não, porque o gordo levou um tiro na perna. Falei, acabei de chorar, mas falei, um tiro na perna, ainda tudo bem, né? Ah, ele tá lá no local do que aconteceu, ele tá bem. Quando eu tava indo pro local que aconteceu, o meu primo foi para o hospital, que era próximo de casa. E aí ele me ligou: Camila, ele tá aqui, ele não tá lá, volta pra cá. Você estava sozinha na hora que você recebeu essa notícia? Não tava sozinha, a gente tava tudo no portão da minha casa. Porque eu já tava chegando em casa, tava minha mãe na rua, a gente tudo. Meus irmãos, tudo na rua. E aí eu fui pro hospital. Quando eu cheguei no hospital, já tava lá o meu outro irmão, que eu tenho irmãos gêmeos, e tinha o meu primo que tinha falado que ele tava lá. E aí, quando eu cheguei lá, ele falou assim: vai, deixa ele entrar, que ela é a mãe e tal. E eles não queriam deixar eu entrar, porque o hospital em si também já estava tomado de polícia. Porque foi 2 mortes, o meu filho, e teve mais gente que sofreu, que ficou ferida, né? Teve gente que levou um tiro na perna, teve gente que estava lá no hospital também e queria fazer cirurgia, porque levou uma cirurgia levou um tiro no baço. Isso foi o que eu ouvi na época. Sim. Eu não sei te dizer se realmente essas histórias são verdades. E aí eu peguei e falei assim: não, eu preciso ver meu filho. Conversei com o pessoal lá, as enfermeiras deixaram eu entrar. E aí eu vi que ele tava. Até porque ele era menor, né? Sim, ele tinha 17 anos. E aí eu cheguei, eu vi que ele estava sendo amparado pelos médicos, enfermeiras ali, estava com colar cervical na hora, mas eu não me assustei até então, porque eu não sabia o que era, aí eu achei que o colar cervical em si era para um cuidado, né? Ele estava acordado? Estava acordado, ele estava acordado, mas ele estava meio sonolento, acredito eu que devem ter dado alguma medicação para ele, né? Aí eu cheguei do lado dele e falei: olha, fique em paz, a gente tá aqui, eu tô lá fora, eu não vou poder ficar aqui dentro, mas qualquer coisa você pede para me chamar. E nisso eu saí. Porque até então, foi me dito na época em que ele iria precisar fazer uma cirurgia. E como tinha as 2 pessoas que também tinham sido baleadas na época, que também estavam ali para fazer cirurgia, eu fiquei aguardando o horário dele da cirurgia. Até então você não sabia o que tinha acontecido, a bala onde tinha sido, nem nada disso? Não sabia de nada. Eu só vi ele com um colar cervical e me entregaram a roupa dele. Somente isso. Você estava com o coração tranquilo? Não estava. Desde o momento em que me falaram até então que era um tiro na perna, eu já estava desesperada. Eu chorava compulsivamente. E aí, quando foi por volta de isso aconteceu por volta de umas 2, 2:30 da manhã. Quando foi umas 4 e pouco da manhã, o médico pediu para me chamar. Nessa hora, o pai dele já estava no hospital também, que eu sou separada do pai dele. E não tem nada a ver com a cirurgia, com o acidente? Não, nada. Já foi de anos atrás, a gente já era separada há muitos anos atrás. É bom a gente falar que ele não entra na estatística dos 80%. Não. Pouco, mas não tanto. E aí chamaram a gente entrou. E aí quando entrou, o médico simplesmente foi curto e grosso: seu filho está tetraplégico.
nesse jeito. Como foi receber essa notícia? Eu desabei. Eu chorava, 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 chorava. Conseguiu chorava. conectar o que ele estava falando ao que Até aquele era? momento eu consegui. Depois daquele momento, meu cérebro bugou. Até aquele momento que ele falou, seu filho está tetraplégico, eu lembro direitinho. Era um médico com óculos. Ele foi super seco. Chegou na minha frente e falou, seu filho está tetraplégico. Ali meu mundo acabou. E ali eu desabei a chorar, desabei a chorar, desabei a chorar. E eu falei para ele, eu preciso ver meu filho, eu preciso ver meu filho, porque eu não sabia se ele já sabia do Era que essa a minha ele pergunta. estava. Ele não sabia. Eu não sabia te dizer se ele já tinha consciência do que ele já estava tetraplégico, se alguém já tinha dado essa notícia para ele, ou se ele já percebeu naquele momento que o corpo dele já não respondia mais. Porque é interessante você falar isso, porque eu perguntei pro Sérgio, né, que tem mielo, que ele não sente as duas pernas, só que ele nasceu assim, né? Uhum. Então ele nunca se viu numa outra condição. Então é completamente diferente de uma criança ativa de 17 anos, um adolescente, mudar Tava começando completamente a Tava vida começando dele, a vida. né? Tava trabalhando, tinha acabado de E como conseguir. chega essa notícia para ele, né? Se o médico com tanta falta de empatia, conversando isso com você, como que foi ele saber dessa notícia Exatamente. também? Então eu não sabia se ele já sabia. E aí a gente ficou naquela espera da tal cirurgia. Mas ele já sabia ou não? Eu acredito que ele não sabia. Porque como ele também estava meio grogue, eu imagino que ele pensou que fosse alguma medicação e tal. Porque pelo que me relatou depois, que a gente veio conversar sobre, ele também achou que era um tiro na perna. Até aquele momento, você não tinha conversado com ele sobre isso? Não, nada. Eu vim conversar com ele bem lá no final. Ah, vocês não tiveram Não tivemos essa oportunidade conversa de em si. conversar. A gente teve uma conversa mais séria perto dele ter alta da internação, que eu vou chegar nessa parte com você. Por quê? Porque até então eu também não sabia ao certo o que esperar. Ah, ele tá tetraplégico, mas a gente já viu tantas histórias de pessoas que ficou tetra. E ali no primeiro mês teve algum sinal de recuperação, alguma coisa e tal. Então, e a minha cabeça bugou tanto no momento que eu acho que eu não associei a gravidade da situação com o acontecido. Sim. Tanto que eu acho que até hoje isso não entra na minha cabeça. Por quê? Após o médico ter me dito isso, ter dado o diagnóstico dele para mim, eu comecei a ouvir as pessoas, mas o que as pessoas me falavam não entrava na minha cabeça. As pessoas vinham conversar comigo, perguntar como ele estava, se estava tudo bem, se precisava de alguma coisa. Eu via a boca da pessoa ali movimentando, mas eu não conseguia colocar aquilo na minha cabeça. Eu vou te falar no momento que minha cabeça bugou, a única coisa que me passava pela minha cabeça era o seguinte: minhas mãos eram do meu filho, meus pés eram do meu filho. Foi a única coisa que eu pensei naquele momento. Então, todo mundo que vinha falar comigo, meu cérebro só ficava toda hora aquilo: minha mão do meu filho, meu pé do meu filho, minha mão do meu filho, meu pé do meu filho, ele não vai deixar de fazer nada que ele queira fazer. E eu fui nesse processo até as 4 horas da tarde, que foi o horário em que a gente foi transferido para um outro hospital particular, porque mudou o plantão. E aí eles pegaram e falaram para mim, perguntaram, ele falou que ele tem convênio, porque ele ficou consciente o tempo inteiro. E aí a gente começou a procurar atrás, porque nessa de ele levar o tiro e a gente ir transferido para o hospital pelo nosso anjo da guarda, os documentos dele ficaram tudo lá. Documento, chinelo, tudo jogado lá. Eles não sabiam. Não sabiam. Tá. E aí eles entraram em contato com o meu irmão, quando a gente fez essa transferência, que era para buscar, porque o fulano de tal tinha guardado as coisas dele. Quando deu 4, aí a gente foi atrás da carteirinha, porque não sabia número nem nada. Conseguimos a transferência, porém para São Bernardo. Minha terra. Fomos para lá, para o Hospital de São Bernardo, da Notre Dame na época. Uhum. E aí a gente, quando chegou lá... Só que muito longe de vocês, pra mim né? é muito longe, é mais quase 2 horas. Sim. Eu moro na freguesia. Sim. E aí quando a gente chegou lá, já entraram com ele, foi posicionar ele, tudo bonitinho. E aí já era por volta de umas 10 horas, a médica veio falar com a gente. Aí ela pegou e falou assim, olha, realmente, acredito que eles tiveram feito uma outra tomografia ali mesmo, para constatar realmente a gravidade e tudo. E aí eles falaram assim, olha, o seu filho realmente está tetraplégico, uma doutora maravilhosa, completamente diferente do doutor que me deu a primeira notícia.
porém ele ainda corre risco de vida. Porque a bala, quando ela entrou, além dela ter esquentado, ela cria o edema, né? Que vai inchando, né? Porque Sim. teve algum impacto ali e vai tendo esse inchaço. Pelo que os neuros me explicaram, esse inchaço corria o risco de alguma veia do pescoço dele esticar tanto a ponto de estourar e ele morrer. E aí eu fiquei ainda. Aí eu falei, não, doutora, pelo amor de Deus, meu filho não pode morrer, meu filho morre. Ele falava assim, infelizmente é uma coisa que a gente não tem o controle, Sim. porque é interno. E aí eles falaram assim, ele tem 72 horas pra gente verificar como o corpo dele vai reagir a isso. E aí eu falei assim, tá bom então, mas eu posso ficar com meu filho? Aí ela falou assim, não pode. Eu falei, por que eu não posso, pelo amor de Deus? Mesmo ele sendo menor de idade, Mesmo ele não sendo podia? menor, porque ele tava na UTI. Ah. E aí ela falou assim, na verdade não foi nem a médica, foi a enfermeira que não me deixou Tá. ir. A médica veio, me deu a notícia e tal, e falou assim, olha, amanhã a gente conversa. Uhum. E aí eu falei pra enfermeira, por favor, deixa eu ficar com meu filho, pelo amor de Deus. Ela, não posso, não posso. Falei, eu não tô te pedindo uma cama, eu tô te pedindo para ficar do lado do meu filho. Eu não preciso de nada, só preciso estar do lado dele. Ai, não pode. Vem amanhã no horário da visita, 11 horas da manhã. Como foi pra casa? Eu fui para casa derrotada, chorando, com um sentimento de perda. Por quê? Eu não sabia o que esperar naquela noite, infelizmente. Então, assim, eu fiquei desesperada. Você ainda tinha mais 2 filhos? Tenho. Já 2 filhos menores em casa te Menores, esperando? um de 12 anos, um de 11 anos. Sim. Que também eles sofreram muito com o impacto da notícia. Eu imagino. Meu filho de 12 anos, principalmente. Ele ficou, assim, muito revoltado. E a gente via essa revolta no olhar dele. Eu, como mãe, presenciava isso. Então, ele queria descontar em todo mundo que ele podia. Ele me deu muito trabalho na escola por conta disso. Mas a gente conseguiu consertar, conversando, explicando a situação, falando que foi uma fatalidade, infelizmente, que não tinha o que fazer e que a gente tinha que, no momento, aceitar e dar apoio ao irmão dele. Aí ele, conversando, a gente conseguiu amenizar a situação nas escolas. Ká, como que você conseguia lidar com esse medo e a incerteza do que vinha acontecer? Eu acho que meus outros 2 filhos que me deram essa força. Porque eu tinha que estar forte para o Jonathan, mas eu tinha mais 2 que dependiam de mim em casa. Sim. Então eu não podia enfraquecer, eu tinha que ir ali escapando, tentando mexer com a cabeça de um outro jeito, pensar de uma outra forma, para eu não desabar. Porque se eu desabasse ali, eles não iam ter um suporte. Então acho que meus 2 filhos foi a força que eu precisava para não ficar ali matutando o que aconteceu. Sim. E, bola para frente, vamos, porque você tem muita coisa para fazer. Vocês estavam esperando uma cirurgia, né, pra Isso, ele. que não aconteceu. Mas teve algum motivo de não acontecer essa cirurgia? Pelo que eu entendi, a sujeira da bala chegou a entrar na vértebra. Tá. E aí ele teve meningite, junto com a bala. E dessa meningite teve uma fístula. E essa fístula aberta, eles ficaram com medo do líquor subir para a cabeça. Sim. E aí ele acabar tendo mais problemas do que a situação em si que ele já estava. Mas quando a gente foi lá para o São Bernardo, a gente com o risco de vida dele ainda, eles falaram assim, olha, aí, né, fomos, conversei com meu filho e tal. Chegou no outro dia, vim para casa, não consegui dormir, fiquei ali contando os minutos, a hora, para dar tipo 10, 11, 9 horas da manhã, para mim já ir para São Bernardo. Quando eu fui para São Bernardo, que eu cheguei lá, eles falaram assim para mim, mãe, por que você foi embora? Eu falei, por quê? Não me deixaram ficar. Aí ela, nossa, mas a gente não pôde nem dar nenhum tipo de medicação pro seu filho, porque eu não sei se ele tem alergia a algo. Eu falei, mas aí é irresponsabilidade do hospital, porque E como eu ninguém te implorei. liga? Aí eu falei, eu implorei pra ficar. Aí ela falou assim, não, a gente vai precisar que alguém fique com ele agora, a partir de agora, 24 horas por dia. Graças a Deus. Sim, aí eu acho que naquele momento que a médica falou aquilo, acho que Deus fez assim, agora você se acalma um pouco. Porque ali eu parei com o meu choro,
Não cheguei a chorar. Do acontecido, eu não cheguei a chorar na frente dele. E passei a ficar com ele o tempo todo no hospital. Foi feito uma ultrassom no dia seguinte para verificar o quão entrou a bala ali para prejudicar algum nervo ou não, por causa da preocupação de quando o edema começasse a desinchar. E para a honra e glória do Senhor Jesus, não tinha afetado nervo nenhum, nenhuma veia foi pega, não tinha risco de uma veia, quando desinchasse, tocar na bala, que ela ainda ficou alojada nele, né? Então, a gente ficou mais tranquilo. E ali a gente começou a ir para um processo de recuperação. A gente ficou 72 horas numa UTI. Ele não podia comer nada, 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 nada. Ele não podia erguer a cama a mais de 30 graus. Por quanto tempo? Quase um mês. Nossa. Quase um mês. A primeira semana foi só água chuchada no gases e molhando a boca dele. Ele não comia. Ele perdeu muita massa, muita massa, muita massa. De 65 quilos que ele tinha, ele foi para 42 quilos. Ele ficou muito, muito, muito magro. Sim. E aí a gente começou num processo de investigar, porque ele começou a ter muita febre. Todos os dias ele tinha febre. Ele estava tomando antibiótico forte e a febre não cessava de maneira nenhuma. E aí aí foi quando perceberam que ele estava com a meningite. E começaram a colher o líquido dele toda semana para verificar como é que estava. Tá. Né? E aí a gente ficou um mês internado em São Bernardo. Nesse processo, a gente começou a ter uma evolução na parte da comida, que aí eles perceberam que ele começou a poder comer sopa rala. Tá. Aí vinha só a aguinha com as coisinhas. Ele não comia porque ele não podia, ficar com o pescoço mais alto, ou porque ele não conseguia comer? Não, por causa do pescoço mais alto e o medo dele engasgar, que eles tinham, de comida para o pulmão e dar uma pneumonia. Sim. E aí eles viram que ele foi fortificando um pouquinho mais, que ele começou a fazer o exercício para estimular, para fortalecer o pulmão, lá, que é com as bolinhas, né? Fisioterapia? Isso, a fisioterapia ele já estava fazendo lá. E aí ele começou a tomar ralo, aí começou para grossa. E aí eles perceberam, aí a água ele tomava espessada. Tá. É um espessante que coloca, dá uma engrossadinha e ele tomava no canudo, não tomava normal. Perceberam que ele estava indo bem, isso em 2 semanas. Na terceira semana, já começaram a fazer os testes para ele tentar comer a comida normal. E aí foi quando a fono foi, porque ele fazia acompanhamento com a fono também lá. E a fono viu que ele estava apto a comer e começaram a dar. E aí o pessoal de lá, eu tenho contato com eles até hoje, pessoas literalmente gratas ao amor que eles tiveram com meu filho. Porque quando ele começou a comer, a Nutri foi lá e falou assim: o que você tá com vontade de comer? Aí ele, ovo. Falei, caramba. A gente já acha que vai ser um picanha. hambúrguer, um hambúrguer, uma pizza. Aí ela falou assim, olha, ovo eu não consigo, mas tá muito calor, você não quer um sorvete? E aí ele falou assim, tá bom, mas tem que ser de chocolate. Aí ele falou assim, tá bom, vou ver se o médico libera. Aí foi conversar com o médico liberou. Aí ele, o que mais você quer comer? Ele, chocolate. Nath, mas traziam tanto chocolate para esse menino, tanto chocolate. Era o médico, era a físio, era a fono, que eu fiquei assim, sabe? Falei, mata sua vontade, e fiquei muito agradecida pelo carinho deles. Cá, como ficou a tua cabeça? Quanto tempo vocês ficaram no hospital de internação? Nessa primeira internação, 1 mês de certinho. A gente entrou no dia 25 e a gente saiu no dia 20. Não, a gente chegou a entrar dia 20. Dia 25 e saímos dia 26. E como ficou a tua cabeça no meio disso tudo? Eu não sei te falar. De verdade. Porque eu, até hoje, tem 7 anos. Eu não parei para processar o quão grave foi o que aconteceu. Eu acho que eu segui um cronograma de tipo assim, o passado eu não vou poder voltar para reverter o que aconteceu. O futuro eu não vou pensar porque eu vou endoidar. Eu vou viver o presente. Só vai. Comecei a viver só aquele dia. Um dia atrás do outro comecei a viver. Até porque no hospital eu não tinha muito o que fazer. Você trabalhava nessa época? Trabalhava, saí do emprego. Saiu para cuidar dele? Para cuidar dele. Como ficou a tua vida financeira?
a gente vive até hoje da aposentadoria dele. É um salário mínimo. Na época, a gente chegou a fazer uma vaquinha, porque como ele ia precisar de uma cadeira de rodas, ia precisar de uma cama hospitalar, e eu não tinha nada disso, Sim. né? E aí a gente conseguiu o valor da vaquinha muito rápido, mas também fomos abençoados, porque a gente ganhou a cadeira de rodas e ganhamos a cama hospitalar. Então, o dinheiro eu usei para a gente se estabelecer por um tempo. Até porque eu ficava a semana inteira em São Bernardo. Eu só vinha para casa no fim de semana. Mas quando eu vinha fim de semana, eu tinha que dar atenção para meus outros 2 E filhos. os meninos ficaram onde? Com a minha avó, com a minha mãe. Com a sua mãe? É. Tá. Eles ficaram. Eu morava, na verdade, eu moro na casa de baixo da minha mãe. Tá. A casa de cima é a dela e o quintal de baixo é onde eu moro. Eu já morava lá e aí a minha mãe me deu suporte com os meus 2 filhos. Mas eles queriam a atenção da mãe fim de Lógico. semana, né? E saber como estava o irmão, porque eles Sim. tinham um mês que não via. E então eu tinha que chegar, mesmo eu chegando exausta, eu pegava eles, a gente ia para um shopping, eu pegava eles, a gente ia em algum lugar para eles também distrair a mente deles, né? E aí quando dava sábado à tarde eu ia embora, no domingo à tarde eu já voltava para São Bernardo e ficava lá a semana inteira. E como eu acho que eu fiquei o tempo todo ali rodeada de médicos, eu não cheguei a parar para associar tudo. Sim. Eu só estava indo ali todo dia, pedindo a Deus para que aquela febre passasse, porque enquanto não passasse a gente não ia ter alta. Tá. Que essa meningite fosse logo controlada, né? E que aos poucos a gente conseguisse associar às coisas que estavam acontecendo. Nesse meio tempo, nesse 1 mês de hospital, ele estava sedado ou estava Não, acordado? o tempo inteiro acordado, ele nunca E ficou vocês sedado. chegavam a ter conversas de como seria a vida depois dali? A gente teve a conversa de que ele tinha ficado tetra, Tá. porque ele ouviu na madrugada que ele foi para lá a médica falando. E aí ele associou, por isso que meu corpo não está movimentando. Ele já sabia o que era. Ele já sabia o que era, mas ele tem uma cabeça sensacional. E por mais que ele sabia de que ele não ia ter mais os movimentos dele ali, ele não demonstrava para mim, como mãe, pelo menos fraqueza. A gente chorava junto pelo acontecido e tudo, mas a gente não demonstrava medo. Sim. A gente falou assim, não, se a gente tem que viver isso, a gente vai viver isso. Tanto que eu falei para ele, Deus te deu o privilégio de você ter uma segunda chance. Aproveita da melhor forma possível, não desiste. Não desiste. Então eu ficava batendo nessa tecla com ele o tempo inteiro, não desiste. Não desiste porque Deus te deu uma segunda chance. A gente não sabe o porquê, mas a gente vai descobrir. Óbvio que tem os seus altos e baixos, né? Principalmente quando a gente teve esse retorno para casa. Aí que o negócio ficou punk de verdade. Você questionou muito a Deus? Muito. Fiquei muito de mal dele, viu? A gente fica, né? Fiquei muito de mal dele por um bom tempo. Porque eu falei assim, gente, a gente fica perguntando assim, por quê? Por que meu comigo? filho? Teve a resposta? Não. Entendeu? Hoje talvez eu esteja começando a entender. Mas lá atrás eu não tinha entendido. Lá atrás o pessoal falava, não, mas dê glória a Deus. O pessoal do hospital vinha. Eu lembro de uma situação que veio uma faxineira de lá. Aí ela falava assim para mim, mãezinha, não questione Deus por quê, questione Deus para quê. E aí foi quando eu peguei e falei assim, mas é difícil a gente questionar o para quê quando a gente está numa situação que muda a gente da noite pro dia. Querendo entender o porquê, né? Eu acho que é digno da gente querer entender o porquê. Sim, sim. Tem gente que fala, mães atípicas foram escolhidas por Deus. Sim. Eu acredito, mas acho que a gente vem com uma missão maior, né? Sim, mas até entender o porquê de tudo isso leva um tempo, né? A gente não tem... Não é tão... E assim, por mais que nem... no meu caso, foi da noite por dia. Sim. Eu acho que o impacto é muito pior, muito, muito mais difícil do que você já ter um diagnóstico que você já vai se preparando psicologicamente. Mas você sabe, Ká, que quando eu falo sobre a maternidade atípica, para mim não é a maternidade atípica de uma gestação, de um nascimento. Para mim isso torna-se uma maternidade atípica
Porque você está vivendo a sua Sim. vida durante 17 anos, com 3 filhos, a sua vida ali redondinha, e de repente acontece uma coisa que muda todo o percurso. Então, torna-se uma maternidade atípica onde você vai ter que aprender Sim, tudo de novo tudo. e com várias dificuldades também, e também tendo a cabeça de como eu vou passar isso para o meu filho, como eu vou tentar tornar a vida dele mais fácil. Sim. Porque a gente tem essa culpa também, Sim. essa cobrança, né? Como que foi voltar para casa? Foi perturbador. Porque a gente voltou para casa com medo extremo da pessoa vir terminar o que ela começou. Foi perturbador. A gente não dormia. Ele ficou num desespero total. Caía uma colher na minha cozinha, ele já... Que foi? Que isso? Eu lembro da primeira vez que a gente teve que sair com ele para uma consulta. E a minha prima que sempre socorreu a gente, que até então na época não tinha carro. E fui no carro, eu ia no carro assim, olhando, com medo de ter alguém nos seguindo. Sim. Na hora que descia ele para casa, era assim um medo absurdo de a pessoa estar observando a gente, perceber que ele ficou vivo e querer terminar o que aconteceu. Vocês achavam que era algo pessoal? Não achávamos, mas como a gente também não entendeu o porquê de tudo aquilo aconteceu. Não teve um... Não Até teve. hoje não tem nenhum... Não sei te dizer. Não sei te dizer o motivo, não sei te dizer... Foi detectado como uma chacina na época, né? Mas, assim, o motivo em si dessa chacina, a gente não sabe dizer. Com 3 meninos, né? Que tavam... Não, foram 7 pessoas ao total. Não, mas eles 3 ali, que não tinham nada a ver com... Eles 3 que não tinham nada a ver. Sim. E teve a morte dos 2. Sim. Então, a gente não tem uma resposta até hoje. Não temos. A gente justifica o quê? O lugar errado, a hora errada. Literalmente, os 3, infelizmente. Sim. Né? Mas até a gente acalmar o coração e perceber que não, dá pra gente continuar a vida, foi um bom tempo. E como foi reestruturar toda a sua vida? Porque aí vocês tiveram que adaptar toda a casa de vocês Sim, também. sim. Até então eu tava com a minha mãe e permaneci na casa dela, porque eu morava na casa de baixo, mas em 2 cômodos pequenininhos, que era até então só eu e eles. Então era super tranquilo pra gente. A casa da minha mãe é muito comprida, então eu tive que adaptar a casa da minha mãe. A minha sorte é que, assim, a casa dela é uma casa já reta em si. Então, eu só tive que fazer umas rampinhas aonde tinha que colocar. Mas a entrada em si, eu tive que tirar a escada e fazer uma rampa, né? Tanto que o dinheiro lá de trás me ajudou com isso, né? Graças a Deus. Chamei pedreira, a gente fez tudo bonitinho e tal. Mas, assim, para minha família, principalmente minha mãe, aceitar a situação foi muito difícil. Foi. Porque para ver um neto dela que andava, no outro dia chegar carregado em casa no colo. Sim. E aí eu ia ter que aprender a cuidar de uma pessoa que não anda. Sim. É muita coisa para associar. Você acha que as pessoas têm noção do que vocês vivem? Não, nenhuma. Nenhuma. De como é seu dia a dia? Não. Eles acham que só pelo fato de ele não caminhar, a minha vida é rápida, fácil. Mas não é. É corrido. É corrido. Porque ele é dependente de mim para tudo. Para comer, para coçar, para tomar água, para tomar banho, para arrumar o jeito da caneta, para ele mexer no celular. Ele usa fralda quando a gente sai, por conta de escapes de xixi. Sim. Então, para colocar a fralda, é tudo eu. Sim. E eu tive que aprender a fazer tudo isso. Tanto que lá em São Bernardo, quando a gente teve essa alta, eles estavam começando a colocar ele sentado, para ele começar a estimular a sentar e não passar mal. Tá. E aí, eles iam me dar uma alta, eu falei assim, não, eu não vou embora. Ela, como você não vai embora? Você tá de alta, tem 1 mês que você tá aqui, você é louca. Aí eu falei assim, não, eu não aprendi a fazer a transferência com meu filho da cama para cadeira. Como eu vou fazer isso em casa sozinha? Aqui eu tenho profissionais, Sim. em casa eu não vou ter. Em casa vai ser minha mãe, minha tia, minha prima, quem tiver à disposição para me ajudar. Aí ela pegou e falou assim, nossa, nesse ponto você tá certa. Aí eu comecei a treinar com o pessoal da fisioterapia, com o pessoal lá da enfermagem, como eu fazia para transferir. Por quê? Ele usou um colar cervical por 6 meses. E ele não podia tirar esse colar por maneira nenhuma. Ele dormia com o colar, tomava banho com o colar.
Quando ele tomava banho, a gente tirava o colar, mas a gente tinha que segurar a cabeça dele, para a cabeça dele não cair, porque ela estava mole, até haver a sustentação, né? Então, eu tive que aprender tudo isso. Até aí, ele ainda estava com a bala alojada no pescoço. Estava alojada. Tá. Estava alojada. Que quando eles pegaram e foram dar o primeiro banho dele no leito, eu fiquei procurando nas costas. Porque eu não Porque até sabia então onde você era. não sabia onde Não era. sabia. Porque o furo que ela entra parece uma queimadura de cigarro. É muito pequeno. Muito pequenininha. É uma bolinha certinha, assim, ó. É muito pequeno. E aí, quando elas viraram ele para dar banho lá no hospital, eu fiquei assim. Ela falou: que foi, mãe? Que foi? Eu falei: tô procurando onde a bendita entrou. Aí ela falou assim: é em cima. Aí elas me mostraram. Mas já estava praticamente fechado. Foi muito rápido. Muito rápido. Aí eu falei: gente, como é que pode num buraquinho desse fazer um estrago desse? E aí a bala ficou alojada durante quanto tempo? Dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. 9 meses. Tinha algum risco dela Tinha, tá ela ali? estava na pele. E aí ela estava quase expelindo sozinha. Ela era visível na pele dele, assim. Ele entrou aqui e ficou aqui. Aí depois ele teve que fazer uma cirurgia para tirar. Tirou, mas na cirurgia foi super simples. Tanto que eu segurei ele, ajudei o médico ali, porque só foi um cortinho para puxar e 2 pontinhos, foi coisa rápida. E como foi voltar para casa, Camila? Reviver tudo de novo? Voltar para casa foi se readaptar. Foi aprender a cuidar de um neném que não anda. Foi aprender a saber que tenho que virar ele com cuidado, com a ajuda de mais uma pessoa, porque o corpo tinha que virar certinho. O tronco, o pescoço e as pernas tinham que virar ao mesmo tempo. Não podia virar um e o outro não. Então eu tive que conviver com profissionais dentro da minha casa, que ele continuou o tratamento por conta da meningite, né? Ele tomou 2 meses, ficamos internados, na verdade, 2 meses nos hospitais, né? Saímos de alta de um, ele teve uma febre, teve que voltar, ficou mais 1 mês internado. E aí a gente voltou para casa de vez, mas com antibiótico por mais 2 meses. Então era fisioterapeuta e enfermagem que ia em casa. Eu não sei se muita gente sabe, mas tetraplégico, quando eles perdem completamente o movimento, a parte dos músculos deles também perde muito rápido. E eles acabam tendo escaras, com uma rapidez absurda. E ele tinha uma muito grande na sacra, que demorou quase 2 anos para cicatrizar. Ele sentia dor? Não sentia. Mas foi um processo muito, muito demorado. Ele chegou a fazer hiperbárica para poder ajudar a cicatrização. E ele teve em vários lugares. Porque ele já não era uma pessoa gorda, ele já era uma pessoa magra. Sim. Então, ele perdendo toda a musculatura dele, praticamente ele ficou pele e osso. Sim, exatamente. Então, assim, qualquer pressãozinha já abria uma ferida. E como que foi o dia a dia? Fisioterapia? Como que foi essa recuperação dele? Então, aí começaram a ir fisioterapia 3 vezes por dia. A gente, a princípio, começava com alongamentos. Depois, a gente começou a estimular ele a sentar na cama, né? Aí, ele começou a ficar sentado na cama. E aí, com a evolução da fisioterapia, ele começou a ganhar a parte de ombro. Tá. Esse movimento de entrar e sair, né? E a própria postura. Porque quando você tem uma lesão, você não consegue ficar reto. Seu corpo tomba, você passa muito mal, na primeira sentada você desmaia. Tanto que quando ele foi a primeira vez para a cadeira de rodas, ele desmaiou e ele chegou a ficar com trauma disso. Ele continuou receio, indo, né? para a cadeira de rodas, mas ele já passava mal, sabe? Dava uma fobia, ele não, preciso deitar. Por conta do desmaio que ele percebeu que teve. Que é algo normal, né? Por conta de a pessoa ficar um tempo deitado. E até o corpo Pressão também. prestar ali, sabe? Por conta da questão de oxigênio que vai, né? Porque você em pé, o seu oxigênio faz isso. Você sentado, ele vai fazer isso e isso. Então demora um pouco por conta do impacto, né? Mas aí fomos treinando, e aí ele conseguiu bastante ganho. Ele tinha a possibilidade de ir para o Montor, né? Só que aí quando eles não aceitam o Scara, quando a Scara fechou, veio a pandemia. E aí? E aí tivemos que esperar. Eu fiquei louca.
Porque na minha cabeça, se ele pegasse o vírus, ele morria Sim. na hora. Você não deixou ele fazer nada. Não, ficamos trancados em casa há 1 ano. Meu Deus. Foi aí que veio a ideia de ir pro TikTok, de ir pro Free Sim. Fire. Na verdade, começou antes. Quando ele voltou para casa definitivo, a princípio a gente ficava com o celular na mão para ele assistir filme, essas coisas, para mostrar. Porque quando aconteceu, eu desliguei o celular dele. Sim. Desativei as redes sociais todas, né? Porque até então eu não sabia se ele entendia que os amigos dele tinham falecido. Eu vim ter essa conversa com ele no dia da alta dele. Um dia antes dele ter alta. E aí ele falou, não, mãe, eu vi tudo. Fique tranquila que eu vi tudo. E aí Que cabeça esse menino, hein? né, ele é sensacional. Vocês vão conhecer ele daqui a pouquinho. E aí E aí eu falei assim, poxa, eu preciso fazer alguma coisa. Porque assim, tudo bem, o meu tempo era todo dele. Sim. Que eu tava na casa da minha mãe, então os afazeres de casa meio que ela fazia. Mas dói o braço a gente ficar ali o tempo todo, né? Eu preciso fazer alguma coisa pra esse menino mexer no celular. Aí peguei e falei assim, vou pegar um suporte de televisão, de celular, vou colocar aquele suporte de pescoço. Coloquei, mas até então eu coloquei só pra ele assistir. Até então a gente assistir mudava filme. e tudo. Aí eu falei, não, mas tem que ter alguma coisa pra ele mexer. Porque ele já jogava Free Fire nessa época? Antes ele já jogava. Tá, Antes ele já. antes do acidente, tá. E aí eu falei assim, vou atrás de uma caneta. Aí comprei aquelas canetas touch, normal, que a gente usa pra mexer no celular. E aí ele começou a pôr na boca e começou a mexer no celular. A treinar, mexer no celular. A princípio, pra mexer no WhatsApp, ver redes sociais. E aí eu falei assim, aí ele falou assim, mãe, eu acho que eu vou tentar jogar. Eu falei, se não te cansar, porque como mexe na parte, né, da boca, beleza. Aí ele viu que dava pra jogar, no meio da pandemia, todo mundo fazendo live, TikTok estourando. Pode falar? TikTok? Pode. Não Que a gente pode falar? TikTok estourando. Aí ele falou assim, vamos fazer uma live no TikTok? Eu falei, me ensina, porque eu não sei. Aí ele, não, clica aqui, faz aqui, colocamos a live. Na época a gente usava 2 celulares, o meu e o dele. O meu filmava e o dele, ele jogava. Só que nessa do meu filmar vinha os comentários. E eu não entendo nada do jogo. Nada. E aí comecei a ler os comentários. Fulano de tal tá te mandando um beijo, não sei o quê, tá fazendo não sei o quê. Fulano tá falando isso. E acabava ficando engraçada, por eu não entender, o pessoal zoava. Ele, não, mãe, ele tá zoando. Mentira, não é isso. E aí eu falei, eu não sei, eu não entendo. Só que aí começou a tomar muito meu tempo, né? Porque ele começou a bombar. E aí começou a fazer 1 hora de live, 2 horas de live. Eu falei, gente, e a comida? Quem é que come Você parada ali do lado. Falei, filho, depois que você terminar, você tem que encher o bucho. Como é que a gente vai fazer? Aí eu falei, vamos tentar adaptar alguma coisa aí. Sim. Aí fomos lá, fizemos uma nova adaptação. Peguei um outro celular, coloquei pra filmar e coloquei um terceiro pra ele ler os comentários. Só que nessa de eu ler os comentários, chegou uma vez que entrou o Level Up, que foi a primeira pessoa que entrou na live dele, que é conhecido pelo Free Fire. Eu ia falar. Eu não conheço nada disso daí. É uma pessoa do jogo? É de jogo. Aí o pessoal da live, o Level Up tá na live, o Level Up tá na live. Foi pra ver ele jogando. Aí eu peguei e falei, ele falou assim, mãe, será que é verdade? Eu falei, não sei, eu não sei ver. Ele, clica aí, eu clico onde? Ele, no perfil dele. Eu falei, tá aqui escrito Level Up, tananã. E aí ele falou assim, é eu. Quem gostar da live da Gevan, põe coraçãozinho azul, que parece que era a marca dele na época. Bombou. Foi quando ele ganhou mais comentários. E quando ele começou essa live no TikTok, tinha muita gente que estava desanimado, tinha muita gente que não queria mais jogar. E começou a ver o jeito que ele joga e falou assim, cara, você é inspiração, vou voltar a jogar porque eu tô te vendo jogar. Nossa, eu quero jogar com você, como é que faz? E aí começou o pessoal a querer entrar ali e tal. Até que um menino viu que fazia parte da Garena e falou assim, poxa, que legal o jeito que você joga, eu vou te indicar pra Garena. A Garena é? A Garena é quem que produz o jogo aqui no Brasil. Quem desenvolveu o jogo aqui no Brasil. Quem desenvolveu o jogo aqui no Brasil. E eles que selecionam os influenciadores para participar de jogos,
Não dos campeonatos em si, né? Sim. Mas para divulgar o jogo, quando chega alguma coisa nova, codiguinho, um personagem novo ali, e aí eles usam os influenciadores para Camila isso. começou a entender tudo sobre Free Fire. Naquelas. Inclusive, um beijo pro Diogo, né? Ai, que esse Diogo. encontro só tá acontecendo porque o Diogo, meu amigão, Diogo, eu falei que eu vou trabalha guardar na ele no Garena. potinho, já falei. Diogo é um amor. Vou falar do Ele Diogo é. mais pra frente com o maior prazer, com o maior orgulho. Só que até chegar em Diogo, eu demorei um bom tempo, viu? Vamos chamar o Jonathan pra vir pra cá, pra Vamos. participar desse assunto? Vamos. Agora sim, com o menino, né, Jonathan? ele. Obrigada, viu, por você topar participar. Eu já queria saber, como que é você ouvir toda essa história da sua mãe contando hoje? Primeiramente, muito obrigado, né, pelo convite. Boa tarde, boa noite a todos, bom dia. A história da minha mãe contando é gratificante, né, porque tenho muito orgulho da mulher que ela é. Mesmo por tudo que a gente passou, ela não deixou eu desistir e nem ela desistiu. Então ela é uma guerreira. Eu me emociono junto com você. Não tem como não se emocionar, né? Não tem como. Porque é gratificante ver o esforço que a gente faz por eles, né? E eles reconhecerem, né? Que a gente faz por amor, né? Com A certeza. gente faz por amor, a gente faz pra gente ver o sorriso no filho da gente, né? E o fato de muitas vezes eu ter visto o sorriso do meu filho apagado me doía a alma. E eu tentar de tudo. E, mãe, deixa eu quietinho, hoje não quero. Mãe, me deixa aqui, eu não quero. Vamos sair, vamos. Quando ele falava que ele não queria fazer nada, vamos no shopping. Partiu o shopping. E aí chegou uma hora que nem o shopping se resolvia mais. Foi quando o Free Fire entrou na vida dele. O que o Free Fire representa pra você hoje, Jonathan? Tudo. Free Fire literalmente salvou minha vida. Como que você percebeu que isso era uma coisa que te motivava a fazer e te deixava melhor? Por conta das lives, porque muita gente ia na minha live falava, nossa, tá desistindo, mas ver você jogando assim me dá motivação a continuar. Tô passando por tal problema, mas não é nada ao que você está passando, como você joga. Então, incentivar as pessoas foi a melhor coisa que eu já fiz na vida. A live, o Free Fire salvou tudo. Assim como me salvou, salvou as pessoas também. Como foi estar ontem lá na final? Foi bom, ganhamos, graças a Deus. Seu time ganhou. Ganhou, com certeza. Tinha que ganhar, tinha que perder não. E como que foi adaptar pra você jogar com a boca, Jonathan? Foi meio... difícil? Foi um pouquinho difícil, porque a gente testou primeiro só a caneta. Uhum. Uma caneta touch normal mesmo, que é pequenininha. Aí a gente testava, jogava, só que era muito perto do celular. Então a minha visão ficava doendo um pouquinho. Aí depois a minha mãe, ela fez uma gambiarra lá, né? Adaptação. Uma adaptação, ela cortou o final da escova, né? Eu corto a ponta da escova, mas a parte do final dela. Sim. E encaixo dentro da caneta, do fundo da caneta, para ela ficar um pouco maior. Porque quando ele começou a usar a caneta, a gente não tinha essa adaptação e ela é de metal. Então ela estava amassando, cortando a gengiva dele, a bochecha, e ela era muito pequenininha. Então acabava que o celular ficava aqui para ele conseguir mexer. E aí eu falei assim, não, tem que fazer alguma coisa. Aí me veio na cabeça a ponta da caneta, que é algo que tipo vai mastigar e eu vou conseguir trocar. Ela vai acabar, mas vou conseguir trocar. E não é algo duro que vai machucar os dentes dele também, né? Aí fiz uma gambiarrinha lá. Deu certo. Jonathan, tem um momento muito especial para vocês, que acho que foi assistir o Mundial do Free Fire, né? Como que foi isso para você? Foi uma experiência incrível, porque desde que eu fiquei tetraplégico, eu não tinha ido para outros lugares. Então, a experiência do busão, experiência de um hotel. Onde que foi? Foi no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Então, foi uma experiência incrível e totalmente diferente, porque eu achava que no busão não ia dar certo, né? Por conta do meu jeito de ser tetraplégico, a cadeira de rodas. Eu falei, meu Deus, mas será que vai dar certo isso daí? Mas no fim deu tudo certo e foi gratificante demais. Meu time ganhou também. Ih, você tá dando sorte, hein? Como que é a experiência de estar num lugar como esse, né? Porque você é um influenciador hoje. Sim. Você trabalha trabalha não, né? Mas você faz as lives no TikTok, faz jogando. E como que foi essa experiência? Foi uma experiência incrível, porque eu nunca tinha vivido isso antes. Eu tinha vivido a LB, né? Que é a WB agora. Que foi em 2023 a primeira vez que eu fui no estúdio.
Então aquilo lá pra mim já foi uma doideira, porque eu assistia a LB antigamente numa cama no hospital, né? Quando eu tava internado. Então assistir aquilo presencialmente mexeu muito comigo, foi uma coisa muito boa. E assisti também presencialmente no Rio, ao convite do Diogo, da Garena, todo mundo da WB. Foi Foi um magnífico. sonho realizado, Foi um sonho literalmente. realizado. Pra você como mãe, Cá? Ai, foi uma experiência surreal. Eu fiquei com medo de não dar conta, porque eu fui sozinha, né? Por mais que eu consiga, que eu sou desenrolada ali com ele, mas a gente tá numa cidade que a gente não conhece nada. E a gente não foi de carro, então eu usava os Uber de lá, que é uma bênção por causa do gás. Então, assim, o porta-mala deles não podia pôr a cadeira, então eu tinha que adaptar a cadeira na frente. Exatamente. E às vezes eu ficava meio assim, poxa, às vezes ele acha chato de colocar uma cadeira de rodas ali, onde o pessoal senta, mas graças a Deus todos foram muito educados comigo. A Garena solicitou um hotel muito próximo pra gente. A história em si, né, dele, porque quando o convite de ir para o Rio veio do Diogo, porque a gente foi para a LB, qual foi o primeiro ano? 23, né? De 23 e 24, era todo fim de semana. Era todo sábado e todo domingo. Todo sábado e todo Vocês domingo. ainda A gente assistiam o ainda jogo. assistia o Pra quem jogo. não conhece, vocês estavam ali assistindo o pessoal jogar numa competição, certo? Isso, na competição para poder participar do Mundial. Tá. Quem se classificasse ali ia para o Mundial direto. Uhum. E aí, a gente ia todo sábado e domingo, todo sábado e domingo. Mas não porque é para fazer marketing ou algo do tipo, pelo fato dele ser influenciador. Não, porque ele é apaixonado pelo jogo Vocês mesmo. iam pra assistir. Íamos para assistir. E ele sempre gostou do fluxo. Tanto que ele tem um amor surreal pelo Serol. Ele gosta do Nobru, mas a paixão dele é o Serol. Eu sempre falo isso. Isso é um time? O Não, fluxo é o time. O Serol e o Nobru é praticamente o dono do Meu time. diretor tá falando que são jogadores. Desculpa, tá? Não é que vocês devem ser muito bons, é que eu não conheço vocês. Não, eles são os donos. Também jogam, mas são os donos do time em si ali. Daqui, ó, vou começar a jogar. Vou precisar começar a jogar pra aprender, tá? Joga. Olha que é bom. E aí, a gente ia porque ele gostava. E era o que tirava ele de casa. Ele não saía de casa a semana inteira. Mas chegava no dia de ir para a LB, podia estar chovendo, frio, terremoto, canivete, que ele queria ir. E quando ele se tornou influenciador da Garena, ele participou de várias coisas, né? Filmes que a Garena ia reproduzir e tal, e aí colocava ele para ir lá assistir. E aí eu lembro da gente ter ido na primeira vez do Homem-Aranha, e tava um frio, uma garoa. Aí eu falei assim, você não vai, né? Porque é mó frio, tá? Que não sei o que. Ele, como não? Lógico que eu vou. Eu falei, se fosse pra ir no médico, você não ia querer. Você ia cancelar. Né? Mas foi o primeiro evento, assim, que eu fui como influencer mesmo. Sim. Então não tinha como falar que não vou, não. Como que é você se ver hoje como influencer? É totalmente diferente, por mais, assim, que, tipo, não sou muito conhecido, mas quando alguém vem tirar foto comigo, eu falo, nossa, eu assisto suas lives. Deixa eu ficar até sem jeito de falar, né? Fica tímida Fala até. que eu sou tímido, na verdade, então não sei nem como expressar, mas é muito bom. O que você espera pro seu futuro, Jonathan? Aqui continue do jeito que tá, tudo indo bem. E que, como fala? Progredir, né? Que a gente Progrida juntos. juntos com o Free Fire, com os jogos. Com Que ele tudo. acaba sendo mais reconhecido, que ele... É como se fosse o trabalho dele, né, Nath? Sim. Porque É um trabalho, gente. A gente tem que entender que a criação de conteúdo é um trabalho que a gente tem. E você tem um trabalho muito importante, tá? Que é passar tudo que você vive para outras pessoas. E quando a gente mostra para outras pessoas às vezes, as nossas dificuldades, Jonathan, elas conseguem olhar a vida delas com outros olhos, né? A gente conversa muito sobre isso. Não é sobre invalidar a dor do que a gente está sentindo na hora. Não posso falar que minha maternidade atípica é menos do que a sua. Isso não, acho que cada um tem a sua dor. Mas você é um espelho para outras pessoas, para elas Obrigado, se verem. Isso é verdade, de coração. E eu desejo muito. E eu espero muito que o diretor, por favor, coloque o arroba dele, do TikTok, que a gente vai conseguir um monte de inscritos para você, tá? Eu espero que você me ajude com isso. Mas é verdade, eu acho que é importante, a gente precisa divulgar, sabe? Onde você sonha em chegar sendo Primeiro bater a meta de 500 mil seguidores, assim.
Primeiro só a meta, só, e depois a gente pensa lá pra frente. E conseguir um monte de patrocínio, né? Ah, Também. seria bom, ajuda. Se divulga aí, se vende aí, cara. Ele, na verdade, assim, ele tem sonho de virar influenciador de jogo em si. Ele já é, mas assim, de algum De alguma time, organização. alguma organização, reconhecer ele como influenciador para Um ele time trabalhar. específico? Ah, Ou tem, uma- mas... Tem, né? Mas tem o Fluxo, que ele é apaixonado, né? Pô, cara. Mas assim, o pessoal do Fluxo tem um carinho gigantesco. A gente não é oficialmente influenciador deles, mas é Sim. como que a gente fosse, porque eles dão todos os suportes. Lançou tal coisa, o Ogevan vai ganhar. Não sei o quê, o Ogevan tá dentro. Aonde tem Fluxo que a gente tá, o pessoal acha que a gente já é deles, porque a gente entra normal, né? Tem um passe livre. Temos o passe livre. E fora a Garena, né? Que a Garena foi o suporte máximo pra gente por conta disso. Porque não fosse eles ter aceitado o meu filho como influenciador, mesmo com as dificuldades que ele tem de jogo, ele não estaria onde ele está hoje. Sim. Ele não teria esse reconhecimento, né? Ele seria mais um que estaria jogando Free Fire dentro de casa, Sim. né? E não, eles abraçaram, eles incluíram ele como influenciador. Eles fazem questão de abraçar ele. Eu falo que é engraçado que a gente descobriu nesse último fim de semana que a gente foi, que ele é super conhecido na China, tá? Viu? Viu? Você Eu nem nem sabe. sabia. Você tá Nem esperando as pessoas te sabia. abraçarem aqui e os chineses tudo ali já te Porque acompanhando. como o jogo em si vem de lá, o pessoal, o desenvolvedor do jogo aqui, representante do Brasil, conhece. A gente conheceu ele pessoalmente nesse final de semana, tiramos foto com ele. E eles falaram, não, Camila, ele é bem conhecido lá, porque o pessoal da própria empresa, da Garena e do próprio jogo, tem orgulho pelo fato dele não ter desistido do jogo em si, mesmo com as dificuldades dele. O que você gostaria que as pessoas soubessem sobre o Free Fire? Deixa seus filhos jogarem, porque não é um jogo, assim, ruim. Qual é a forma que o pessoal fala, que as mães falam? Que é um jogo perigoso, né? Perigoso, Free Fire não é um jogo perigoso. Free Fire é um jogo onde tem distrações, você faz amizade. Você pode até se tornar um influencer ou até um jogador profissional. Então, deixa seus filhos jogarem. Não ficar brecando ele não, porque E às vezes é o sonho engraçado. dele. É virar influencer ou até profissional. E por conta de você não deixar porque achar que é perigoso, meio que ele fica desistindo. Aí ele vai querer fazer alguma outra coisa. Então deixa ele jogar. Free Fire é bom, recomendo. E o que você gostaria que as pessoas soubessem sobre você? Ixi, aí nem sei. Que você é um menino que tem muita superação e vontade de viver, independente isso. do que acontece. Essa pergunta eu nunca tinha recebido na vida. Nunca recebeu, verdade. Então pensa sobre isso. O que você Pensa quer que elas saibam sobre você? Que me veja igual você falou, como um espelho, né? Que independente da minha dificuldade, eu não desisti. E às vezes o problema que a pessoa tem não é um problema. Então dá pra ela resolver o mais fácil possível. Além de uma cadeira de rodas, né? Com certeza. E você, Camila, o que você gostaria que as pessoas soubessem sobre ele? Sobre mim? Que eu sou uma mãe que não deixei meu filho desistir da vida. Que eu lutei e queria que muitas mães lutassem com todas as forças, garras, com tudo que tiver, assim, tal lugar tá fazendo tal coisa que vai me ajudar, vá atrás. Não dá, estuda sobre. Para dar uma qualidade de vida melhor para o filho de vocês. Eu sei que é muito difícil, porque a gente, quando se torna mãe de cadeirante ou mãe de qualquer outro tipo de algum problema, os gastos é gigantesco. Gigantesco, e a gente não tem apoio sobre isso de governo, né? Sim. O governo ajuda a gente, óbvio, mas é muito pouco. Muito pouco. E eu sei que tem muita gente, muitas mães que acabam desanimando justamente por conta disso, porque tem uma vontade de dar uma qualidade de vida melhor para filho, filha, mas não consegue por conta das dificuldades que tem. Dificuldade, você sendo mãe atípica, você sendo mãe de cadeirante, sendo uma mãe normal, você vai ter. Sim. Não adianta.
é só você tentar driblar elas de alguma forma. Desse jeito não dá, vamos tentar do outro, vamos adaptar aqui, vamos fazer de outro jeito e seguir a vida, né? E eu vou fazer hoje o fechamento do Voz das Mães diferente. Eu queria que você falasse pra ele o que você sente por ele. Ai, eu sinto um orgulho tão grande, tão grande, tão grande por você não ter desistido da vida. Pelo momento mais difícil da sua vida, de você ter perdido seus movimentos, você não deixar se afundar. Que você lutou com o seu psicológico, que foi afetado naquele momento, naquele dia, por conta das perdas dos seus amigos. E você ter se inspirado neles até para continuar. Que eu sei muito bem que todas as noites você falava, eu não estou desistindo por causa de vocês. E eu não quero que você desista porque o mundo está aí para você viver, independente de você andar ou não. Você não anda com as suas pernas, você tem uma cadeira de roda muito maneira para você andar e viver por aí e fazer história. Eu tenho orgulho de ser sua mãe. Eu tenho orgulho, agradeço a Deus por Deus ter me dado você. Mesmo que Ele tenha me dado você antes, em condições normais, e por uma fatalidade a gente ter mudado de vida. Mas o fato de você continuar vivendo, por mais difícil que seja, que eu sei que é difícil para você, obrigado por não desistir. Agradeço. Eu te amo. Eu te amo. Muito obrigado por não deixar de existir. E por Isso você. jamais, jamais. E eu quero voar com você. Você é uma mãe incrível, assim como cuidou de mim, cuida dos dois tem dois, né? Tem que dar atenção em casa. Então, eu sei que eles também têm muito orgulho de você. E você é uma mulherão. Você é muito. Ó, eu sou mulherão, gente, viu? Mulherão que tá solteira aí, tá na pista. Pode ir, podemos. Pra mim é de a gente boa. pode arrumar um namorado pra ela? Pra mim é de boa, mas o do meio. O do meio não vai deixar, tá? Já vou avisando. É ciumento. Pra gente encerrar, qual a qualidade que você mais gosta do Jonathan? Ele é uma pessoa. Sabe a coisa? Vamos falar que eu sou forte. Ah, que ele é forte. Fala que eu sou forte, é maravilhoso. Ele é forte, gente, ele é forte. Ele para mim, realmente ele tem uma força surreal. Sim. Psicológica, uma força no corpo, vocês podem ver que ele é super não só musculoso, externa, né, Jonathan? Uma força, assim, de continuar vivendo. E eu sou apaixonada por ele, pelos meus outros 2 filhos. E nasci para ser mãe e vou ser mãe. É isso. Até o dia que Deus permitir. Que Gente, permita muito tempo. Obrigada por vocês toparem compartilhar a história de vocês. Imagina, foi um Pode prazer. ter certeza que a gente está torcendo muito para você virar essa influenciadora aí que vai percorrer o mundo pelo Free Fire. Amém. Free Fire, parabéns, viu? Olha, é muito emocionante ver quando as pessoas conseguem encontrar de alguma forma um jeito de olhar para a vida de uma outra forma, sabe? De um jeito positivo e ainda conseguir mostrar para outras pessoas sobre a superação. Então, você consiga alcançar todos os seus sonhos, Amém. você consiga realizar todos os seus desejos. E é isso. Espero que você tenha gostado. Siga o Giovan. O Giovan, tem que falar certo. Siga o Giovan nas redes sociais. Vamos ajudar ele a bater esses 500 mil seguidores aí, né? Simbora pra cima. Espero que você tenha gostado e até o próximo. Tchau, tchau. Ser mãe é dádiva que vem de Deus, porção divina para os que são seus. Ser mãe é ter paixão, é tentar o impossível, fazer o sonho se tornar real. Ser mãe